Olá, meus queridos alunos e alunas. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo esse vídeo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Espero que todos estejam assistindo pela manhã, que é o horário que consta na rotina de vocês, né? Mas sabemos que tem uns e outros que aí, né, fogem um pouquinho dessa rotina, tá? Nós vamos para nossa terceira videoaula sobre o conteúdo orações subordinadas substantivas, ok? Na primeira videoaula trabalhamos as três primeiras classificações, que foram a objetiva direta, objetiva indireta e a subjetiva. Foram as orações subordinadas substantivas trabalhadas na primeira videoaula, que está disponível no Google Classroom, tá? Todos os links eu estou colocando no Google Classroom na sala de aula de vocês. A segunda videoaula disponível que está lá, a aula 2, é sobre as outras três classificações: orações subordinadas substantivas completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa e oração subordinada substantiva apositiva. Tá, professora? E essa terceira videoaula vai ser sobre o quê? Vai ser novamente sobre as orações subordinadas substantivas, dessa vez envolvendo as 6 classificações, tá? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. E qual é a diferença? Nós iremos estudar agora as orações subordinadas substantivas reduzidas. Todas que estudamos, elas eram desenvolvidas. Nós estudaremos agora as reduzidas. O que é isso? São orações que, ao invés de serem introduzidas pela conjunção que ou se, vão ser introduzidas por um verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio. Vamos analisar aqui, ó. A gente vai, como eu falei para vocês, orações reduzidas, certo? Em um período composto por subordinação, como já visto, as orações subordinadas dependem de outra oração, exercendo uma função sintática dessa. No caso das substantivas, são 6 funções, como eu já falei para vocês. Função de sujeito, que é a subjetiva. Função de objeto direto, que é a objetiva direta. Função de objeto indireto, que é a objetiva indireta. Função de predicativo, que é a que exerce função de predicativo do sujeito. Complemento nominal, que é a completiva nominal, eu tenho que ter o substantivo abstrato, mais uma preposição, e a função de aposto, que é a positiva, ok? Então são essas 6 classificações que estudamos de maneira desenvolvida. Lembrando, maneiras desenvolvidas são as que são introduzidas pelas conjunções que ou se. E agora a gente vai estudá-las sendo introduzidas por verbos no infinitivo, gerúndio ou particípio. Vamos lá para as orações, né, reduzidas. Elas são introduzidas, como eu já falei para vocês, por verbos no infinitivo, por verbos no gerúndio ou por verbos no particípio. Então a gente tem as orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de gerúndio e orações reduzidas de particípio. Ó, é provável ele atrasar o treino. Então eu tenho aqui, ó, oração principal, certo? É provável ele. O que é provável ele? Atrasar, aqui o verbo no infinitivo, o treino, certo? É possível ele atrasar o treino. O que introduziu a oração subordinada? O verbo atrasar, tá bem? Na próxima frase, ó, mesmo atrasando o treino, ele disse que viria, tá? Então aqui, ó, ele disse que viria mesmo, o quê? Atrasando o treino. Então eu tenho aqui o verbo no gerúndio, que termina em N, D, O, é o gerúndio, e o particípio termina em ido ou ado, certo? Aqui, ó, atrasado, verbos terminados em ado. Leia a seguir alguns exemplos destacados de orações reduzidas. Ó, e quem passar pelo CCB não terá apenas a oportunidade de conhecer 245 fotografias desse grande mestre da imagem. Então tem aqui, ó, a oração principal. E quem passar pelo CCB não terá apenas a oportunidade de. É a oração principal. A gente tem aqui o conhecer, que é o verbo no infinitivo, que está introduzindo a oração subordinada, ok? E temos aqui esse outro, ó. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido,
é porque lhe davam ganas de ver. Tem aqui novamente, ó, verbo ver no infinitivo. Ver cá de cima o espetáculo. Então, temos esses dois exemplos aqui. O primeiro exemplo com um verbo no infinitivo e o segundo exemplo com outro verbo também no infinitivo. Ok? Ó, existem 3 tipos de orações reduzidas. Já falei para vocês. De infinitivo, gerúndio e de particípio. Mas nesse capítulo, o capítulo do livro de vocês, que é o capítulo 3, o livro ele só traz para abordar as reduzidas de infinitivo. Então, é a única forma de orações reduzidas que o livro de vocês traz para ser abordado, tá? Orações reduzidas de infinitivo. Para classificar as orações reduzidas, é necessário analisar o período e observar qual a função sintática. Gente, a gente analisa da mesma forma que analisamos as orações desenvolvidas. Só vai acrescentar que ela é reduzida de infinitivo, tá? E saber qual é a função sintática da oração principal. Vamos lá, ó. Foi necessária a minha saída. A minha saída aqui é o sujeito. Período simples. Só tenho aqui o verbo foi. Ok? Aqui é um período simples. Lembrando, período simples, apenas uma oração. Foi necessário que eu saísse. A gente tem aqui ó, o que é a conjunção, né? Que introduz a oração subordinada substantiva. E esse que eu saísse funciona como o sujeito da oração principal. Então, a gente classifica como oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui a gente já tem um período composto, ó. Verbo foi e verbo saísse, ok? Nessa primeira, ela é desenvolvida. Percebam que quando eu tenho uma desenvolvida, eu não preciso colocar oração subordinada, desenvolvida, substantiva, subjetiva. Eu não preciso colocar dessa forma, eu coloco apenas oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora, ó aqui o terceiro exemplo. Foi necessário sair. Eu não tenho a conjunção introduzindo a oração subordinada, eu tenho apenas o verbo no infinitivo. Certo? Infinitivo. Eu tenho apenas o verbo no infinitivo. E aí, olhe como é que fica a classificação. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Percebam que ficou mais extensa a classificação, tá bem? Então, nesse exemplo aqui, foi mostrando passo a passo. Mostrou a oração no período simples, mostrou ela em período composto, mas introduzida por uma conjunção integrante, e mostrou no período composto também, porém, introduzida por um verbo no infinitivo. Vamos analisar aqui a próxima. Ó. Queria muito o meu jantar. Queria. Queria, quem quer algo. O que é que eu queria muito? O meu jantar, certo? Mas eu só tenho aqui um verbo. Então, período simples, ok? Quem quer algo. Então, o que é que eu quero? O meu jantar. Essa oração aqui essa oração não. Esse complemento aqui está fazendo complemento ao verbo querer, que é um objeto direto, ok? Queria muito que eu jantasse. Aqui a gente tem ó, a conjunção integrante introduzindo. Então, quem quer algo. O que é que eu queria? Que eu jantasse. Essa oração subordinada, que aqui já é a oração subordinada, complementa a oração principal. Então, eu classifico como oração subordinada substantiva objetiva direta, porque a oração subordinada está complementando o verbo da oração principal, ok? E aqui também a gente já tem período composto, porque tem o verbo querer e o verbo jantar, tá bem? Na terceira frase, eu queria muito jantar, então tem o verbo querer aqui e também tem o verbo jantar, que é a oração subordinada. Queria muito, o que é que eu queria muito? Jantar. Essa oração subordinada foi introduzida por um verbo no infinitivo porque terminou em R. Então, a gente classifica como oração subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. Ok? Perceberam como muda aí a classificação da desenvolvida e da reduzida? Próximo exemplo aqui, ó. É recomendável beber muita água. Então, eu tenho aqui a oração principal é recomendável.
Oração subordinada, beber muita água. O que é recomendável? Beber muita água. A oração subordinada funcionou como sujeito para a oração principal. Então, a gente classifica ela como subjetiva. Será que eu consigo escrever? Subjetiva. Certo? A gente classifica ela como subjetiva. O que é quem está introduzindo a oração subordinada? O verbo beber, que é um verbo que está no infinitivo. Então, como é a classificação aí? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, introduzida de ou reduzida de infinitivo, ok? E aí, como é que ela fica na forma desenvolvida? Aqui é na forma reduzida e embaixo é na forma desenvolvida. É recomendável que todos bebamos muita água. Percebam que o que introduziu na oração desenvolvida foi a conjunção integrante. Próximo exemplo. É recomendável beber muita água. É o mesmo exemplo, minha gente? Vamos pular aqui esse slide. Eu acabei duplicando, tá? Tenho esperança de tirarem boas notas. Tenho esperança. Tenho esperança de. É a oração principal. Ok? Tirarem boas notas. Oração subordinada. Tá bem? Essa não é introduzida de infinitivo, não. Certo? É introduzida de gerúndio. Se fosse só o infinitivo, seria tirar. Lembrando, o livro de vocês traz apenas as orações reduzidas de infinitivo, porém vocês precisam saber e precisam entender que existem outras. Existe a do infinitivo, existe a do gerúndio e existe a do particípio, tá bem? Então, tenho esperança. Quem tem algo. O que eu tenho? Esperança. Esperança é substantivo abstrato. Qual é a classificação da oração subordinada quando eu tenho substantivo abstrato mais preposição? Completiva nominal. Então, tenho esperança. Esperança de quê? De tirarem boas notas. A oração subordinada funcionou como complemento do nome esperança. Então, essa aqui é completiva nominal, reduzida de gerúndio. Lembrem de quando for uma oração reduzida, trazer essa nomenclatura no final. Se ela é reduzida de infinitivo, se ela é reduzida de gerúndio ou se ela é reduzida de particípio. Olha como é que ela fica aqui desenvolvida. Tenho esperança de que tirem boas notas. Olha o que aqui, ó, introduzindo. Então, lembrem sempre disso. Tenho que ou tenho se, oração desenvolvida. Tenho o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, reduzida. Quando for desenvolvida, a gente não precisa colocar isso na classificação. Mas se colocar também não tem problema nenhum. Desejo convidar a vizinha para jantar. Desejo, oração principal. Quem deseja, deseja algo. O que é que eu desejo? Convidar a vizinha para o jantar. Oração principal e oração subordinada. A oração subordinada foi introduzida por um verbo no infinitivo. Ok? Já sabe que ela aí é reduzida de infinitivo. Quem deseja, deseja algo. Então, essa aqui é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Lembrem disso no final. Ok? Olha como ela fica desenvolvida. Desejo que a vizinha venha jantar. Então, eu tenho o que aqui, ó, introduzindo a oração desenvolvida. Próximo exemplo. Dar à família mais notícias é sempre a pior parte. Dar à família mais notícias é sempre a pior parte. Então, nessa frase aqui, ó, que a gente já leu, dar à família mais notícias é sempre a pior parte. Ela tá na ordem inversa, tá? Oração principal é sempre a pior parte. Oração subordinada, dar à família as más notícias. Percebam que a oração subordinada foi introduzida pelo verbo dar, que ele está aí no infinitivo, tá bem? Na oração principal, é sempre a pior parte. Tem sujeito? Não tem sujeito. O que é sempre a pior parte? Dar à família as más notícias. A oração subordinada funcionou como sujeito para a oração principal. Tá ok? Então, se for para classificar como ela funcionou como sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Não esqueçam de classificar quando ela for reduzida. Se ela é reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio, tá?
Na desenvolvida, como é que ela ficaria? Ó, a pior parte é que dou as más notícias à família. Então, eu tenho esse que aqui, que introduz essa oração subordinada. Quando eu tenho a oração subordinada introduzida pela conjunção integrante que ou se, a gente não tem uma oração subordinada reduzida, ela é desenvolvida. Tá bem? Deu a seguinte ordem. A oração principal deu a seguinte ordem. Oração subordinada, fazer o dever de casa. Percebam que a oração subordinada ela foi introduzida por um verbo no infinitivo, que é o verbo fazer, termina em R. E lembra desses dois pontinhos aqui. O que é que eles indicam quando eu tenho os dois pontos na oração subordinada substantiva? Que ela é apositiva. Muito bem. Apositiva. Certo? Lembrem desse detalhe. Sempre a oração subordinada positiva vai vir sempre com os dois pontos? Não. Pode vir uma vírgula aí no lugar, tá bem? Mas se tem dois pontos, está indicando que ela é apositiva, ok? Deu a seguinte ordem. Fazer o dever de casa. A oração subordinada está explicando a palavra ordem. Se explica, ela é um aposto. Olha como é que ela ficaria de forma desenvolvida. Deu a seguinte ordem. Que eu faça o dever de casa. Então, na desenvolvida, ela foi introduzida por uma conjunção integrante, que foi a conjunção que. Passar esses slides das orações subordinadas, substantivas reduzidas, repetindo que são orações introduzidas por verbos no infinitivo, gerúndio, particípio. Vocês vão estar agora Mosca Simbalaê, de Maria Gadot. E aí, após a música, eu volto para poder explicar a vocês qual é a atividade que vocês vão postar lá na nossa sala de aula. Comentar abaixo da postagem desse vídeo, tá bem? Até! E aí, gostaram da música? Eu espero que sim, tá? O que é que eu vou pedir para vocês agora, relacionada a essa música? Eu vou deixar duas perguntas, tá? Junto do vídeo, lá na postagem da sala de aula de vocês, no Google Classroom. E aí, essas duas perguntas vão ser: a primeira, que mensagem que a música transmitiu para você, tá? Como é que você interpreta essa música? Vamos trabalhar um pouquinho aí a questão da interpretação, certo? Que mensagem transmitiu para você, certo? E a segunda questão é que nessa música tem uma oração subordinada substantiva. E aí vocês vão ter que descobrir qual é essa oração. Vocês vão postar como resposta da segunda questão que oração é essa e classificar, claro, né? Se ela é oração subordinada substantiva subjetiva, por exemplo, mas ela é desenvolvida ou ela é reduzida, tá? Eu quero essa análise. Se ela for reduzida, colocar reduzida de infinitivo ou reduzida de gerúndio, tá? Então vão ser essas duas questões. A primeira é que vocês vão falar qual mensagem essa música transmitiu para vocês, certo? E a segunda eu quero saber qual é a oração subordinada substantiva que tem na música, ok? Lembrando de classificar essa oração. Espero que vocês tenham compreendido essa extensão do assunto. É a última videoaula sobre orações subordinadas substantivas. Na próxima videoaula a gente já inicia um novo conteúdo, tá bem? Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, anotem para que a gente possa sanar na nossa monitoria.